Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui mais um vídeo. Nesta oportunidade, queridos, nós vamos falar sobre a doutrina da iminência. Por doutrina da iminência, nós estamos falando da iminente volta de Jesus Cristo. E o que se entende por iminente volta de Jesus Cristo? Na escola dispensacionalista ou pré-tribulacionista, a doutrina da iminência tem a ver com o seguinte pensamento. Eles dizem que Jesus Cristo pode vir a qualquer momento, até agora, neste instante em que eu estou falando com vocês. Jesus Cristo, ele pode vir buscar a sua igreja, raptar a sua igreja, levar para o céu. Com isso é que se entende a doutrina da iminência, ou seja, da volta iminente de Jesus Cristo. Este também é um dos argumentos dos dispensacionalistas em dizer que a doutrina da iminência, que diz que Cristo pode vir a qualquer momento, até mesmo agora, ela é uma doutrina bíblica. Eles levantam este argumento para justificar essa ideia de que Cristo pode voltar até hoje, até agora. Eles recorrem a alguns textos da Bíblia, que não são poucos, para mostrarem que os cristãos primitivos, a começar do próprio Novo Testamento, eles criam na iminência da volta de Cristo. Em outras palavras, de acordo com os dispensacionalistas, os escritores do Novo Testamento esperavam o retorno de Jesus Cristo para muito breve, para qualquer momento. Ou seja, eles viviam na expectativa de que Jesus poderia aparecer ou poderia raptar a igreja a qualquer momento, nos seus próprios dias de vida, a qualquer hora, tal como é a esperança hoje da igreja. Bom, aqui nós vamos analisar os textos. Nós não vamos analisar todos porque são muitos, mas eu escolhi alguns aqui e quero analisar juntamente com vocês, tá bom? Nós vamos analisar esses textos e nós vamos ver se realmente os escritores bíblicos, eles defendiam essa ideia dispensacionalista, de que Cristo pode vir até agora. Em outras palavras, para sermos mais claros, nós vamos analisar à luz da Bíblia Sagrada se os escritores do Novo Testamento, eles acreditavam que no momento em que eles estavam escrevendo, eles acreditavam que Jesus poderia raptar a sua igreja para o céu, poderia levá-los para o céu naquele exato momento em que eles estavam escrevendo a Bíblia Sagrada. Porque é isso que os dispensacionalistas pregam. Então, nós vamos analisar, de acordo com a Bíblia Sagrada, se isso procede. Então, vamos lá, queridos. Vamos aqui começar por um texto aqui de Mateus, capítulo 10 e versículo 23. O que diz? Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Bom, o que esse texto aqui tem a dizer para nós? Ora, quem escreveu o Evangelho de Mateus, quem registrou essas palavras, ele acreditava, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele viria em breve. Isso é fato. Estas palavras aqui, elas revelam essa crença do escritor, que Jesus Cristo, ele viria em breve, ainda naquela geração de cristãos. Ora, geralmente se crê que o Evangelho de Mateus foi escrito no primeiro século. Uns datam para o ano 50, outros para depois de 70, 75, outros até datam para 80, há quem date até para o ano 90.
seja qual for a data que você escolher para o Evangelho de Mateus. Quem escreveu o Evangelho de Mateus escreveu nessa perspectiva escatológica de que Jesus poderia vir nos seus próprios dias de vida, na sua própria geração. E quem escreveu o Evangelho de Mateus, ele escreveu em uma época em que Israel, pelo menos foi a perspectiva dele aqui, né? Parece que Israel estava sendo evangelizado. E ele diz o seguinte, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, claro que aqui são palavras de Jesus, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, estas palavras, elas revelam que o autor sagrado esperava que Cristo em breve apareceria. Agora, eu quero fazer aqui já uma observação. Acreditar que Jesus Cristo em breve voltará não é a mesma coisa de acreditar que Cristo pode voltar até hoje. Como professor? Exatamente. Acreditar que Jesus Cristo em breve voltará não é a mesma coisa de acreditar que Cristo pode vir até hoje. É isso mesmo que você está ouvindo. Uma coisa é eu crer que Cristo está perto, está às portas. Outra coisa, bem diferente, é eu ensinar que Cristo pode voltar até hoje, até agora, enquanto eu estou falando com você. Então, esse vídeo ele está sendo feito para explicar essa questão da doutrina da iminência, principalmente a doutrina da iminência à luz do Novo Testamento. Porque uma coisa é a doutrina da iminência à luz do Novo Testamento. Outra coisa é a doutrina da iminência nos escritos dispensacionalistas. Iminência para os dispensacionalistas quer dizer que Cristo pode voltar hoje, agora, neste exato momento. Iminência da volta de Cristo à luz do Novo Testamento quer dizer uma outra coisa. Significa que quem estava escrevendo, ele aguardava a vinda de Jesus Cristo para o seu próprio tempo de vida. Porém, isso não quer dizer que quem estava escrevendo, no caso aqui Mateus, estava nessa expectativa. Cristo pode vir até agora. Cristo pode me surpreender até agora. Não, ele não tinha esse pensamento. Eu vou lhe mostrar aqui mais à frente, ok, queridos? Vamos aqui prosseguir a nossa leitura. Mateus 24, 33. Mateus 24, 33, 34. Olha o que é que nos diz aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Que coisas são essas que ele está aqui sinalizando, ou que ele está descrevendo como sinais da iminente volta de Jesus Cristo? Ora, para que você entenda, é só você ler o capítulo 24 de Mateus. Principalmente o que ele tem em mente aqui, além de o autor sagrado aqui, quando escreveu Mateus, quando o autor sagrado escreveu, a maioria dos intérpretes, dos eruditos, com exceção dos conservadores, eles datam o Evangelho de Mateus para depois da destruição de Jerusalém. Com isso eu quero lhe dizer o seguinte: o autor sagrado que escreveu esse discurso aqui, discurso escatológico de Jesus, quando ele escreveu, Jerusalém já havia sido destruída pelos romanos, a cidade já havia sido pilhada pelos romanos. Então a destruição de Jerusalém e do templo foi vista pelos primitivos cristãos como um sinal do fim dos tempos, como um sinal da proximidade da vinda de Jesus Cristo. Então eu quero que você entenda isso.
Quem escreveu Mateus, é o que nós estamos analisando aqui, escreveu nessa perspectiva. Ele escreveu nessa perspectiva que a destruição da cidade de Jerusalém e do templo pelos romanos, o que aconteceu no ano 70, sob o comandante do general Tito, sob o comando do general Tito, ele escreveu nessa crença. Bom, visto que Jerusalém caiu, visto que o templo foi destruído, o próximo grande evento para a minha geração é a volta de Jesus. Ele acreditava isso. Mas veja que ele não acreditava que Jesus Cristo poderia vir enquanto ele estava escrevendo, porque havia, para o autor sagrado, havia alguns sinais que de perto anunciariam o retorno de Jesus Cristo. E esses sinais que de perto anunciariam o retorno de Jesus Cristo ainda não tinham acontecido. E o autor, ele acreditava que a volta iminente de Jesus Cristo seria precedida de certos sinais. Então, incluindo esses sinais, é que o autor fala o que ele falou aqui, ó. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, que coisas o autor tem em mente aqui? Além da destruição de Jerusalém e do templo, o que é que ele tem em mente aqui? Vamos lá. 29, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Logo depois da aflição daqueles dias. A aflição que o autor tem em mente aqui foi a tribulação que se abateu sobre a nação de Israel. Tribulação esta que terminou na destruição da cidade e do templo pelos romanos, conforme eu já falei. Então, a tribulação em questão aqui é a tribulação que passou a nação de Israel, que culminou na destruição da cidade e do templo em 70. E logo depois da aflição daqueles dias, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando o autor sagrado escrevia este evangelho, esses sinais ainda não tinham acontecido. Mas ele esperava para breve esses sinais. Por que ele esperava? Porque ele esperava o retorno de Cristo para breve. Só que ele não esperava que Cristo poderia voltar enquanto ele estava escrevendo. Por quê? Porque esses sinais ainda não estavam acontecendo. Então, a volta de Cristo, para o autor sagrado aqui, ainda que fosse iminente, ou seja, por iminente nós entendemos, à luz do Novo Testamento, o que está se aproximando. Não o que pode acontecer até agora, a qualquer momento. Iminente, volta de Jesus Cristo iminente, à luz do Novo Testamento, é uma volta que está próxima. Eles criam que Jesus Cristo estava se aproximando, que ele em breve apareceria, voltaria. Mas para isso, eles também acreditavam que sinais precederiam esta vinda. Sinais anunciariam, antes que Cristo se manifestasse, haveriam alguns sinais que indicariam que a sua volta estava às portas. E os sinais são esses. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, depois desses sinais, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, aqui as tribos da terra de Israel, se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí, meus irmãos, com a vinda de Jesus Cristo se daria o arrebatamento da igreja, o recolhimento da igreja dos quatro cantos da terra, para encontrá-lo nos ares. O arrebatamento da igreja entra agora em cena. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, essa era a expectativa do autor sagrado. Ele acreditava que Jesus Cristo voltaria em breve? Acreditava. Ele acreditava que Jesus não tardava? Acreditava. Mas ele também acreditava que antes
da vinda de Jesus Cristo, sinais no sol, na lua e nas estrelas teriam lugar. Esses sinais serviriam de indicativos. Eles indicariam que a volta de Jesus Cristo aconteceria em breve. No entanto, é bom lembrar que essa vinda em breve para o autor sagrado não seria conhecida, por mais que haveria os sinais que indicassem que Cristo em breve estava voltando. Todavia, esses sinais, eles não indicariam o dia e a hora da vinda de Jesus. Esses sinais apenas indicariam que Cristo estava para voltar, mas não serviriam para indicar o dia e a hora exata da volta de Jesus. É por isso que Jesus falou aqui, Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Vou repetir, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Ok, meus irmãos? Então eu vou continuar aqui a leitura que eu me propus. Vou ler aqui de novo, Mateus 24, 32 a 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, o que inclui os sinais, aqui que eu já falei, sabei que Ele, Cristo, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração ali dos dias de Cristo, sem que todas estas coisas aconteçam. Veja bem, irmãos, aqui, para o autor sagrado, a volta de Jesus Cristo, vou ser bem claro para os senhores, para o autor sagrado aqui, tanto a destruição do templo, como a destruição da cidade de Jerusalém pelos romanos, o que se deu em 70, como os sinais no sol, na lua e nas estrelas, o que se lê aqui no versículo. Pronto, só para vocês terem uma ideia, tudo que nós lemos a partir do versículo 29 até o 30, que inclui a vinda do Filho do Homem, até o 31, o recolhimento dos eleitos. Veja bem, para Mateus, o que nós lemos em Mateus 24, versículos 29 a 31, que vai desde os sinais no sol, na lua e nas estrelas, até o recolhimento da igreja dos 4 cantos da terra, para o autor sagrado, isso teria lugar nos seus próprios dias de vida, na sua própria geração. É por isso que ele diz, Mateus 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração dos seus dias, que ele fazia parte, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quando ele diz sem que todas estas coisas aconteçam, incluía aqui a vinda do Filho do Homem em glória para recolher os seus eleitos, os 4 cantos da terra. Então, o autor sagrado aqui, ele esperava para breve a vinda de Jesus Cristo, bem como o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. O autor sagrado, ele tinha essa crença, tá bom? Mas volto a dizer, o fato de o autor sagrado esperar que Cristo viesse em breve não é a mesma coisa de dizer que Cristo poderia voltar a qualquer momento, inclusive no momento em que ele estava escrevendo. Não, é coisa diferente. Então volto aqui a te lembrar, irmão, a doutrina da iminência da volta de Jesus no Novo Testamento é uma coisa, a doutrina da iminência nos escritos dispensacionalistas é outra coisa diferente. Conforme eu já falei, iminência para os dispensacionalistas ou para os pré-tribulacionistas significa que Cristo pode vir até agora, levar a sua igreja para o céu, até agora, enquanto eu estou falando com você. Já iminência para os escritores do Novo Testamento significa que Cristo estava às portas, ele não tardaria,
mas não significava que ele poderia vir a qualquer momento até hoje. Não significava isso para eles, porque eles mesmos ensinavam, e ensinaram, conforme nós temos aqui escrito, que antes de Jesus Cristo vir para reunir a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, não para morar no céu, porque esse pensamento também não era deles, nunca foi no Novo Testamento. O Novo Testamento nunca ensinou que Cristo virá buscar a igreja para morar no céu. Arrebatamento fala apenas do momento em que a igreja é recolhida dos quatro cantos da terra, é retirada da terra para encontrar o Senhor nos ares, para imediatamente descer com ele para reinar aqui na terra. É isso a doutrina bíblica, ok, meus queridos? E era assim que os autores sagrados criam. Tá bom? Então, eu já expliquei o que é iminência à luz do Novo Testamento e iminência de acordo com os dispensacionalistas. São coisas diferentes. Tá bom? São coisas diferentes. Bom, a mesma passagem que nós lemos aqui, nós temos em Marcos 13, 28 a 30. As mesmas palavras que nós lemos bem aqui, ó, em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34, nós lemos em Marcos 13, 28 a 30. Por isso eu não vou repetir a leitura. A mesma expectativa da volta iminente de Jesus, que seria para breve, nós temos aqui em Lucas 21, 29 a 32. Eu vou ler aqui. No caso de Lucas, eu vou fazer questão de ler aqui, porque há um pouco de palavras, embora seja a mesma coisa, mas há uma variantezinha. Lucas 21, 29 a 32. Vamos ler o que Lucas diz. Lucas diz: disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira. Os outros dizem apenas figueira, Mateus. Mas Lucas acrescenta: e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também, quando vós virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Ok, meus irmãos? Então a expectativa de Lucas era a mesma de Mateus e Marcos, no que diz respeito à volta de Jesus Cristo para os seus próprios dias de vida. Era a mesma. Agora vamos ler aqui em João, olha o que o evangelista João nos diz sobre a volta de Jesus Cristo. Será que João, ele comungava da mesma ideia dos outros? Vamos ler aqui. João capítulo 21, versículos 21 a 23. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, ó, Jesus está fazendo alusão à sua vinda, que te importa a ti? Que te importa a ti? Segue-me tu, falando-lhe com Pedro. Destas palavras de Jesus com Pedro, divulgou-se isso, ó. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Supõe-se que o discípulo aqui em questão era João, o apóstolo. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Irmãos, o que nós temos aqui nestas palavras, as palavras são outras, mas a expectativa é a mesma. Quem escreveu este evangelho bem aqui, que a tradição diz que foi o apóstolo João, seja quem foi que escreveu, quem escreveu estas palavras, ele escreveu nessa expectativa de que Jesus Cristo voltaria na sua própria geração, em seus próprios dias de vida. E correu este boato quando o autor do Evangelho escrevia, quando o autor do quarto Evangelho escreveu, corria este boato nas comunidades cristãs, de que João não morreria, mas ficaria vivo
até que Cristo aparecesse. E irmão, vamos dizer, era um dos termômetros para a igreja primitiva, um dos termômetros de que a volta de Jesus Cristo aconteceria ainda naquele tempo, era o fato de João ainda estar vivo. Diz a tradição cristã que João viveu praticamente 100 anos. De acordo com a tradição cristã, João ele viveu 100 anos, ou quase 100 anos. Então, o fato de João estar vivo e com a idade bem avançada, levou, de acordo com o testemunho de muitos pais da igreja, com o pensamento, inclusive do autor sagrado aqui, e isso se reflete no que eu acabo de ler aqui, levou muitos cristãos, ou mesmo a igreja, a pensar isso, que Jesus Cristo estava próximo a voltar. Por quê? Porque João ainda estava vivo. Então divulgou-se esta conversa na igreja primitiva, de que Jesus falou para João: olha, tu vai ficar vivo até a minha vinda. Tu vais ficar vivo até a minha vinda. Esse boato, vamos dizer, ele era corrente na igreja primitiva. E é por isso que nós temos registrado isso aqui, ó. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha. Ora, irmãos, se as palavras ficassem até aqui, qual era o entendimento? Era esse mesmo, que João ele ficaria vivo até a volta de Jesus. Ó, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo, no caso é João, não havia de morrer. Jesus, porém, aqui esclarece o escritor do quarto evangelho. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Olha, aqui o autor ele já está aqui explicando as palavras de Jesus. Ó. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Bom, pelo menos é fato aqui. Ainda que o autor do quarto evangelho aqui esteja explicando as palavras de Jesus, ainda que ele esteja aqui explicando, dizendo que Jesus não quis dizer que João teria que ficar vivo até a volta dele, ainda que ele esteja explicando que não foi isso que Jesus falou, todavia, nestas palavras a gente consegue ver esta crença na igreja primitiva. Então, este evangelho aqui é um testemunho da crença da igreja primitiva, de que Jesus em breve voltaria. E um termômetro, como eu já falei, usado para isso, era o apóstolo João. Para muitos, João não morreria até que Jesus Cristo viesse. Em outras palavras, Jesus voltaria e encontraria João vivo. Então isso, irmãos, alimentou em muitos cristãos primitivos a crença de que Jesus em breve voltaria nos seus próprios dias de vida. Agora, mais uma vez eu digo, a doutrina da iminência da volta de Jesus no Novo Testamento não é a mesma doutrina da iminência nos escritos dispensacionalistas dos irmãos pré-tribulacionistas. Repito mais uma vez, para os pré-tribulacionistas, iminência da volta de Cristo significa que ele pode vir agora mesmo, levar sua igreja para o céu, para lá passar 7 anos. Doutrina esta totalmente desconhecida dos autores do Novo Testamento e dos pais da igreja. Ok, queridos? Esta doutrina da iminência, nessa explicação dispensacionalista, ela é totalmente desconhecida do Novo Testamento e dos pais da igreja. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui para o próximo ponto. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Ok? Esta parte aqui
Os dispensacionalistas, sim, eles comentam. O que eu comentei até aqui, eles não comentam. Da forma que eu comentei, eles não comentam. Mas essa parte aqui que eu vou comentar aqui para vocês, eles comentam. E eles dizem, e é a partir dessa leitura aqui, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, que eles propagam essa ideia da iminência da volta de Jesus, que dizem que Jesus pode vir até hoje, com base no que eu vou ler. Apesar de que o que eu vou ler não tem essa ideia dispensacionalista. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Olha o que diz aqui. Vamos lá, meus irmãos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, Paulo se inclui em algum grupo, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, aqui já está muito claro que Paulo, ele acreditava estar vivo quando Jesus voltasse. Isso é fato. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, mais uma vez, Paulo se inclui entre os vivos. Paulo não se inclui entre os mortos, mas sim no grupo dos vivos. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nestas palavras do apóstolo Paulo, irmãos, aqui está muito claro, mas claríssimo. Paulo, ele defendia a iminência da volta de Jesus, mas não nos moldes dispensacionalistas, de que Cristo pode vir até hoje a qualquer momento. Não, Paulo não defendia isso. Ele defendia que Cristo poderia vir em breve. Ele esperava a volta de Jesus Cristo para breve, e tanto isso é verdade que ele se incluiu entre os que estivessem vivos na volta de Jesus. Paulo se incluiu entre os vivos, então ele acreditava sim na proximidade da volta de Jesus. Mas eu vou lhes mostrar aqui que o mesmo Paulo, que acreditava que a volta de Jesus se daria em breve, ele estabeleceu também sinais que indicariam a proximidade desta vinda. O mesmo Paulo, entendeu? Ele também falou que tal vinda, por mais próxima que ele acreditasse que tivesse, todavia havia pelo menos 2 sinais que serviria de indicativos de que Jesus não poderia vir a qualquer momento, a qualquer hora. Olha o que Paulo diz aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vinda de Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, arrebatamento. Então, Paulo aqui ele fala de 2 coisas. A vinda de Jesus, seguida do arrebatamento da igreja, que ele chama de nossa reunião com Ele. Vamos lá. Então, Paulo aqui, para Paulo, a vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele estava próxima. Isso é fato. Ele acreditava que estaria vivo quando Cristo viesse, e Paulo acreditava que quando os cristãos fossem reunidos para se encontrar com Cristo, Paulo estaria vivo. Ele acreditava nisso. Mas veja o que ele diz sobre este momento da vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele. Versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha aqui, irmãos, o dia de Cristo aqui, que Paulo fala aqui, envolve a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento da igreja. Agora, preste bem atenção o que Paulo aqui vai dizer. Ele não está negando que ele esperava isso para breve, mas você vai entender por que ele disse isso. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por que Cristo, ou por que Paulo aqui negou a proximidade da volta de Jesus? Ele negou uma proximidade aqui
destituída de sinais, porque havia os oponentes de Paulo, à semelhança dos pré-tribulacionistas, que estavam pregando que Jesus Cristo voltaria em breve, a qualquer momento. Repito, havia falsos ensinadores, à semelhança dos pré-tribulacionistas. Até parece que esse ensino pré-tribulacionista já existia ali nos dias de Paulo, e eu não duvido, mas se existia, estava na boca dos oponentes de Paulo. E o que os oponentes de Paulo estavam pregando? Cristo está perto, está às portas, em breve ele vai chegar, a qualquer momento, a qualquer hora. Com certeza, irmãos, era isso o que os oponentes do apóstolo Paulo estavam pregando. Mas olha que Paulo ele se levantou contra essa doutrina da iminência. Veja, você já pensou? O próprio apóstolo Paulo ele aqui rebate essa doutrina da iminência da volta de Jesus. Olha o que ele diz, vou ler mais uma vez. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui Paulo está rebatendo com certeza o que hoje é conhecido como dispensacionalismo ou pré-tribulacionismo. É isso aí. Vamos lá. Por que, Paulo, que a volta de Jesus não está perto? Por que você está dizendo isso? Vamos lá. Ninguém de maneira alguma vos engane. Primeiro, estava havendo ali enganadores. Por isso é que Paulo começa a rebater esse ensino da iminência da volta de Jesus Cristo. Por isso é que eu lhe digo, iminência da volta de Jesus, aos olhos dos apóstolos é uma coisa, iminência da volta de Jesus, aos olhos dos dispensacionalistas, é outra coisa. Então, esta iminência da volta de Jesus Cristo, aos olhos dos dispensacionalistas ou pré-tribulacionistas, é uma iminência distorcida. E tal doutrina da iminência, ela foi combatida pelo apóstolo Paulo. Olha o que é que Paulo diz aqui sobre a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele. Reunião esta que Paulo esperava estar vivo. Olha o que é que ele diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, em outras versões, porque isto não será assim. Isto o quê? O que é que Paulo está dizendo? Porque não será assim. O que Paulo diz que não será assim é o quê? A volta de Jesus e a nossa reunião com ele. Vamos lá. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia diz respeito à queda da fé de muitos cristãos. Quem é que apostata, irmãos? Não é o mundo que apostata. A apostasia só acontece na igreja. Paulo estabelece aqui o primeiro sinal. Para Paulo, ele estabelece aqui o primeiro indicativo contra os falsos mestres. Para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo não estava às portas. De acordo com o ensino dos falsos mestres, Jesus Cristo não estava às portas. Haveriam sinais que precederiam a volta de Jesus. Primeiro sinal: isto não acontecerá sem que venha a apostasia, que significa declínio da fé, abandono da fé. Primeiro sinal. Segundo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está bem aqui, irmãos. Dois sinais foram estabelecidos pelo apóstolo Paulo como indicativos da volta de Jesus. Jesus não poderá voltar hoje, e aqui eu estou usando aqui a doutrina de Paulo. Por quê? Sobre a apostasia eu posso até dizer, já chegou, ok, só que existe um outro sinal. Qual é o outro sinal? É a manifestação do anticristo. Jesus ele não pode voltar hoje, porque o anticristo ainda não se manifestou. Ah, professor Nathaniel, mas ele pode já ter nascido. Pode até já ter nascido, conforme você pensa, né? Pode até já ter nascido,
pode até já estar no mundo, mas não basta o anticristo estar no mundo. Para o apóstolo Paulo, ele falou que tem que se manifestar. E são 2 sinais aqui estabelecidos por Paulo, que precedem a volta de Jesus e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento. Quais são os sinais? A apostasia e a manifestação do anticristo. Quando houver a apostasia e a manifestação do anticristo, daí se desencadeará sobre a igreja a maior perseguição que poderá existir sobre a igreja. E eu quero lhes dizer aqui ainda mais. Paulo esperava a manifestação do anticristo para os seus próprios dias, assim como ele esperava a volta de Jesus para os seus próprios dias. Mas veja que quando Paulo diz aqui, irmãos, quando ele diz aqui, não vos perturbeis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja que aqui Paulo ele ensina contra a doutrina da iminência, mas ele está ensinando aqui contra a doutrina da iminência dos falsos mestres, porque o próprio apóstolo Paulo ele esperava, sim, a volta de Jesus para breve, mas não dessa forma ensinada pelos falsos obreiros. Para os falsos obreiros, Jesus poderia vir a qualquer momento, sem sinais. Para Paulo, não. Para o apóstolo Paulo, antes de Jesus Cristo vir, haveria a apostasia e haveria também a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Isso está muito claro, irmãos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vamos ver aqui se dá tempo a gente ler aqui, queridos. Eu acredito que vai dar. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha o que Paulo diz aqui. 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Indiretamente, Paulo aqui está se incluindo, tá bom? Mas todos seremos transformados. Vamos lá. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Primeiro grupo mencionado por Paulo, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas Paulo ele não se inclui no grupo dos mortos. Onde é que Paulo vai se incluir? E nós, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então o apóstolo Paulo ele desejava ser revestido. Paulo ele esperava ser revestido. E o que é ser revestido? É ser encontrado vivo. Quando Cristo vier, é ser encontrado vivo. E Paulo esperava, irmãos. Por aqui nós ficamos sabendo que Paulo esperava a volta de Jesus para os seus próprios dias. Mas como ele deixa bem claro em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3, essa volta de Jesus Cristo, ainda que breve, ela não aconteceria a qualquer momento. Ela não seria um logo sem sinais. Teria que haver sinais. Ok, meus irmãos? Então, por aqui a gente já fica vendo que a doutrina bíblica sobre a volta iminente de Jesus é muito diferente do que prega os irmãos pré-tribulacionistas. Ok? Apocalipse 1:1. Vamos fechar aqui. Apocalipse capítulo 1. Olha o que nós temos aqui no Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Grave isso. Brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia
e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você vê aqui a doutrina da iminência. Para o autor do Apocalipse, tudo o que ele escreveu aqui, tudo que nós lemos no livro do Apocalipse, para o escritor, isso teria lugar na sua própria vida, nos seus próprios dias de vida, incluindo a volta de Jesus. Ora, meus irmãos, mas veja que no próprio livro do Apocalipse, antes de Jesus Cristo vir, muitas coisas acontecerão, muitos sinais. Então você vê que quando o autor diz as coisas que brevemente devem acontecer, veja que ele está falando de tudo, coisas no plural, tudo que ele escreveu aqui, ele esperava acontecer, incluindo a vinda de Cristo, mas essa vinda seria precedida de muitos sinais, É por isso que eu, professor Nathaniel Mendes de Castro, rebato veementemente a doutrina pré-tribulacionista, que diz que Cristo pode vir até hoje. Aqui eu lhe garanto, irmãos, a dar crédito ao que nós lemos, principalmente no livro do Apocalipse, aqui eu lhe asseguro, este vídeo você ainda vai assistir ele por muito tempo, e Jesus não volta. De acordo com o livro do Apocalipse, eu vou citar só um sinal, que vai combinar com Paulo. O anticristo ele tem que se manifestar. O anticristo ele tem que se manifestar. Tem que haver uma forte tribulação, uma forte perseguição contra a igreja. Antes de Jesus Cristo vir, o anticristo se manifestará e desencadeará uma grande perseguição contra a igreja. E o fato é que o anticristo ainda não se manifestou. Por isso, Cristo também não pode voltar hoje. Digo isso sem medo de errar, irmão. Sem medo. Você vê também Apocalipse 22:10, para fecharmos aqui a cadeia de citações. Apocalipse 22:10. Olha o que o autor diz aqui. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Está bem aqui, queridos. Então, vamos fechar este vídeo. E eu quero aqui pedir uma coisa a você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, dê o seu like, o seu joinha, tá bom? Você que assistiu esse vídeo até aqui é porque você gostou. Se você gostou, eu vou lhe pedir duas coisas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe o máximo este vídeo. Você tem irmãos que são pré-tribulacionistas? Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Me ajude, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.